negra é uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que foi uma pandemia desesperadora que resultou na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa entre os anos de 1347 e 1351. Essa peste, ela integrou uma série de acontecimentos que contribuíram para a crise da Baixa Idade Média, como as revoltas camponesas, a Guerra de 100 Anos e o declínio da cavalaria medieval. A peste negra tem sua origem no continente asiático, precisamente na China, e foi se espalhando pelo mundo. A peste era chamada de negra porque ela causava manchas negras na pele das pessoas, fruto de infecções causadas pelo bacilo. Essa peste também ficou conhecida como bubônica, por provocar bubões ou bulbos, isto é, inchaços infecciosos no sistema linfático, principalmente nas regiões das axilas e do pescoço. A peste negra é causada pela bactéria Yersinia pestis, encontrada em pulgas que habitam ratos contaminados. Quando essas pulgas contaminadas entram em contato com seres humanos, a transmissão começa a ocorrer de humano para humano através das secreções do corpo e das vias respiratórias. As condições precárias das vilas medievais contribuíram muito para a disseminação da doença, pois elas permitiam as infestações de ratazanas e pulgas. A chegada da doença à Europa ocorreu principalmente através das caravanas de comércio que vinham da Ásia, através do mar Mediterrâneo, e aportavam nas cidades costeiras da Europa, como Veneza e Gênova. A Europa viveu um clima de pânico, pois parecia que aquele cenário de caos não teria mais fim. A teoria mais popular e que fala como a peste bubônica chegou ao fim, como que ela terminou, foi a partir do momento que foram implementadas as melhorias na higiene e nas medidas públicas de saúde da população. A primeira providência que eles tomaram foi a implementação das quarentenas, fazendo com que a população sadia ficasse em suas casas e saísse só quando fosse extremamente necessário. Com os europeus reclusos, outra coisa que auxiliou foi a melhoria na higiene e eles passaram, ao invés de enterrar os corpos, eles passaram a cremar os falecidos. A partir do momento em que esses municípios eles passaram a ser limpos corretamente e que o saneamento e o tratamento da água fossem implementados, foram uma das melhores medidas para que essa doença, essa peste, fosse realmente extinta. Como a dissipação da doença era bastante grande, a população europeia reduziu consideravelmente e com isso diminuiu o terreno fértil para a propagação desta peste, desta doença. A peste negra foi responsável por matar cerca de 25% da população da época. A cultura também foi muito influenciada. Várias pinturas da época retratavam imagens da chamada Dança da Morte, em que várias pessoas eram representadas dançando junto com esqueletos. Como as origens da doença eram desconhecidas, elas eram atribuídas a eventos sobrenaturais ou a povos estrangeiros, como os judeus. Além disso, a peste levou a um alto investimento em saneamento básico em todos os locais.